Está no ar mais uma edição do podcast. Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um podcast. The Podcast. Gente, é isso, fala isso. Vocês Hoje comentaram muito lá. foi. E aí, Carlos, Teve recorde de visualizações, recorde de visualizações, todo mundo pedindo. Vocês foram no Instagram da Pad, entendeu? sim. Foi uma agonia. E nós estamos de volta. Porém, hoje, gente, nós vamos já começar aqui com uma notícia bombástica. Se você não viu o episódio anterior que nós gravamos, Experiências com o Batismo com o Espírito Santo, vá lá assistir, depois de terminar de assistir esse. Importantíssimo. Assista logo. Porém, nós compartilhamos as nossas experiências. Porém, também nós tínhamos uma pessoa que ainda estava em seu momento de espera, ali de receber o batismo com o Espírito Santo. E 2 semanas depois, já... E, Carlos, por favor, eu quero gritaria. Atenção. Bate palma aí. Ontem, Mirella foi batizada com o Espírito Aleluia! Gente, sério, a gente ficou muito feliz. Fala aí, Mirella, como foi a sua experiência? Gente, sabe, pra quem assistiu o vídeo anterior, né? Sabe que a gente falou que a gente não sabe como contar quando foi batizado. E eu comprovei isso, não sei como contar. Virei pra Thaís. Falei, Thaís, eu fui batizada. Não, e foi muito engraçado, porque a Mirella tava com a cara de assombrada. Tipo assim, sabe aquela cara assim de... Como assim? Eu fui batizada. Tava em outro... E eu fui pedir a Mirella uma coisa totalmente aleatória. Aí eu fiquei falando e ela... Eu sem conseguir responder, O Thaís, quê? falando em língua. Aí ela olhou pra mim assim, eu fui batizada. Aí eu abracei, né? Deixei de lado. Abraço, e a gente rindo, É. não sei o quê. Mas é uma experiência realmente muito... É muito diferente de tudo que a gente vive na nossa Sobrenatural. vida. É sobrenatural, simplesmente isso. E é um marco, na verdade, em nossa vida espiritual, porque é um revestimento. É algo que a gente recebe mesmo como um presente de Deus na nossa vida. É sobre. Então, é incrível, é extraordinário, realmente. Gente, eu vou aproveitar e falar sobre isso. Acho que dá pra... Vocês querem falar uma coisa sobre... Não, pode ir. Dá pra puxar um gancho com algo que aconteceu comigo. E aí as meninas já se retam sempre, mas... Eu já sei o que é. É sobre a importância da gente ouvir a voz do Espírito Santo, né? Sim. Isso é bem importante mesmo. Eu lembro que eu tava sentada. Tá dando algum retorno pra mim? Não, tá dando algum retorno pra mim. Tipo um chiadinho. Porque eu sou sonoplasta também. E aí, eu lembro que eu tava sentada, aí o Espírito Santo falou comigo pra eu ir até Tarsila, lá na frente. Ah, esse testemunho. E aí, Tarsila tava lá na frente, eu tava lá no fundo. Aí eu Sim. peguei e fiz assim, não. Aí fiquei lá sentada, porque eu estava, gente, recebendo a minha porção, sentada ali no meu lugar. Eu realmente estava muito emocionada, chorando, porque a presença de Deus foi muito real. A gente Verdade. estava num culto. E aí, eu não fui. E na mesma hora que eu não fui, Deus usou a pregadora com uma palavra muito específica. E eu entendi que Deus estava confirmando, o Espírito Santo estava confirmando que eu deveria ter ido até Tarsila. E aí... E ela não foi. Eu não arrependida estou. Mas aí quando foi depois, o senhor pediu pra eu ir até... Pediu não, mandou. E eu não fui até Mirella. O senhor pediu pra eu ir até Mirella e eu não fui. Eu tô descobrindo isso agora. Pois é. Bom dia. E aí a gente descobre também... Isso foi antes dela ser batizada, antes de você ser batizada. E a gente descobre também que as coisas acontecem independente de nós. Sim. Verdade. O senhor falou com Tarsila, falou com Mirella, mas ele não precisou de mim naquele momento. Mas ele gostaria de contar comigo. E isso é uma experiência que realmente é um marco. Porém, trago um tema que a gente estava conversando hoje também, que a gente está muito reflexiva. Demais, gente. Demais. A gente tá assim nas nuvens, gente. A gente está maravilhada mesmo, porque realmente a presença de Deus foi muito forte. E a gente estava falando sobre o dom de profecia. Como é... Alô, alô, hein? Glória a Deus, galera. Aleluia. Só podia ser tão... Sobre o dom de profecia, como é um dom tão fino, porque você recebe a mensagem ali do Espírito Santo de uma forma muito rápida. E se você não for, você perde aquele momento que o Espírito Santo te deu para Sim, você é uma falar com alguém. oportunidade. É uma oportunidade. E é tão delicado, porque ao mesmo tempo você fica assim, se sentindo vulnerável. Fraco, falho, pecador, pequeno diante da grandeza de Deus. E aí você pensa, meu Deus, não deve ser comigo. Não deve ser eu que Deve ser devo coisa da ir minha E aquela falar. questão do mente. medo também. É. Nossa, E tudo sim. isso.
E tudo isso atrapalha, né? Alguém de receber algo da parte do Espírito Santo, porque Deus pode falar assim, mas às vezes a pessoa está pedindo uma confirmação. Tipo, se for o Senhor mesmo, faça alguém vir aqui falar comigo. E a gente não vai. E a gente acaba sendo omissão. Eu tive uma experiência sobre isso, que inclusive foi um dia depois do meu batismo, que foi no acampamento. Se você não viu o episódio anterior, lá eu cantei. E logo no outro dia, no culto, né, domingo, no acampamento, eu tava lá no culto e aí Deus mandou eu abraçar uma menina. Eu não conhecia ela, nem sabia. Aí eu fiquei, não, isso é coisa da minha cabeça, gente. Tô surtando aqui já, tô birutinha. Aí, só que aí, né, Deus continuou falando, vá abraçar ela. Só que aí eu lembro que eu ainda falei, Deus, pelo menos me fala alguma coisa, sei lá, que ela tá passando, pra eu pelo menos orar. Porque Deus não tinha falado pra eu falar alguma coisa, mas só tinha mandado abraçar ela. E aí, quando eu vi, fui lá, abracei a menina, gente, assim que eu toquei na menina, ela começou a chorar. Chorar. E eu comecei a orar por ela, simplesmente. Aí depois passou e ficou por isso mesmo. Aí na semana, o que foi que aconteceu? A menina me viu numa foto da galera. E aí, um amigo meu, que também era amigo dela, ela falou com esse amigo meu, que também era amigo dela, vai pedir meu número pra ela vir falar comigo. E aí, do nada, eu só vi a mensagem lá, ela falando, poxa, ela falou que me viu na foto e tal. E aí, porque naquele dia eu tinha pedido uma confirmação de Deus, era para eu fazer algo. E a confirmação aí, que eu tinha mistério. pedido era para que alguém que eu não conhecesse me abraçasse. E eu fiquei, meu Muito Deus. forte. Gente, Mas foi como você falou, né? Deus não precisa da gente pra poder fazer as coisas, mas Ele gosta Sim. de trabalhar com pessoas. Tipo, Ele quer que a gente seja instrumento ali, disposto a ser usado pra poder dar o seu evangelho, mandar a mensagem que Ele quer que a gente passe. E aí, tipo, eu falo por mim mesma, eu fico assim, meu Deus, não é possível. Eu, do jeito que eu tô aqui, você me falando essas coisas pra eu falar pra outra pessoa, é muito surreal, assim. E aí, tipo, eu fico até... A gente se tranca um pouco, se fecha um pouco por medo de achar que é algo da nossa mente, ou até mesmo, tipo, nossa, eu tô aqui, pobre pecador, e Deus tá querendo me usar pra poder falar isso. Não é verdade, sabe? E é o constrangimento, né? Da graça de Deus. Sim. Eu acho que esse é o verdadeiro temor. Porque a partir do momento que a gente sente esse temor, meu Deus, não tem como. É o Espírito Santo falando através de mim. Como assim? Imagine, velho. Sim. Mas E eu acho assim, é muito difícil, mas é aquela questão de ser mais sobre ele do que sobre a gente. Que a gente às vezes fica com Verdade. vergonha, de ficar com medo. E quando a gente tem essa vergonha, a gente tem esse medo, é mais sobre a gente falar, talvez, e errar ser algo da gente. Sim. Ou qualquer outra coisa. Mas na verdade, a gente entender de que é tudo sobre ele. Sim. E nada sobre eu ele. acho que nesse ponto também, né? Eu acho que todo mundo fica com essa dúvida. Poxa, será que é da minha cabeça e tal? E até eu tava vendo uma pregação um dia sobre isso. E aí o pregador tava falando, né? Que tem gente que chega num maior absurdo ainda, dizendo que, poxa, será que é do diabo? Como se a voz de Deus fosse parecida com a dele, né? Então, acho que é um ponto muito interessante. Primeiro, que a gente só vai reconhecer... A Bíblia fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E a ovelha reconhece a voz do seu pastor por causa do convívio, do relacionamento. Então, se você deseja reconhecer a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente precisa entender que a nossa natureza, ela é caída. Não vai vir nada de bom de nós. Tipo, a nossa natureza, a nossa carne, ela não vai querer que a gente ore por alguém. Não vai querer que a gente chegue pra pessoa pra poder abraçar Com a certeza, pessoa. né, gente? Né? Vai ser totalmente o contrário. Então, a gente já tem que... meio que por eliminação. Tipo, minha carne nunca iria querer que eu orasse por alguém. Minha carne nunca iria querer que eu orasse, ponto. Vai começar Já começa por aí. Então, é bem... e eu acho que também a gente pode puxar o gancho de se questionar o quão dispostos nós estamos. Sim. Né? Porque à medida que a gente vai, alguém recebe. E à medida que você vai, eu também recebo. E aí, ao mesmo tempo, se todo mundo ficar omisso em fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando, Sim. a gente, de alguma forma, vai ficar todo mundo flutuando no universo, esperando que alguém seja usado por Deus. Obviamente, gente, que o Senhor fala conosco, dentro de nós, através do Espírito Santo, em nossos corações, mas existem os dons. Existe aí o dom de profecia, né? De alguém ser usado fortemente para falar com você. É um dos dons que eu realmente amo muito.
E, inclusive, eu lembro... gente, eu lembro exatamente quando eu recebi. Que foi no acampamento do Depate. Olha aí. Se você não se inscreveu, 17, gente, se 19 de inscreva. junho, hein? Meu Deus. Foi no Metamorfose 1, porque esse ano a gente teve 2 acampamentos. Um seguido vez. do outro. Depois que eu entrei, não teve mais. Gente, mas foi o caos, porque a gente ficou morto. Mas eu lembro que na hora que eu ouvi aquela voz falando comigo, tipo assim, pra eu ir até alguém, eu disse, o quê? É assustador, literalmente assustador. Porque você fica tipo, o quê? Meu Deus, como assim? Aí na hora você vai até a pessoa e você... Talvez, assim, uma das técnicas que eu desenvolvi pra conseguir falar também é iniciar uma oração pela pessoa. Porque a partir da oração, o Espírito Santo pode fluir através de você. Isso eu acho que é uma coisa que me dá, entre aspas, uma segurança maior. Porque o Espírito Santo nunca fala pra mim antes. Eu tenho que chegar na pessoa e aí ele começa a falar. Acho que ele já sabe. Se eu falar isso, essa menina, de fulano ou de alguém, ela não vai. Por quê? Porque fica parecendo que é da gente. Sim. Ainda mais se a pessoa for próxima. Exato. Nossa. E aí, mas quem mais do que nossos amigos podem ser nossos abençoadores? Sim. Por intermédio de Deus. Quem mais? É na convivência mesmo que a gente... Obviamente, se vocês pararem pra perceber, a gente nunca vai saber tudo de ninguém. Sim. Mas dos nossos amigos, muito menos. Porque é nesse meio que a gente é menos vulnerável. Que é um lugar onde a gente acha que se conhece, mas no fundo, ninguém se conhece. E a gente tenta ao máximo, né? Abrir aquilo ali e tal. Talvez compartilhar uma dor. Mas ao mesmo tempo é tipo assim, pô, se eu falar pra fulano, o que é que ele vai achar? Porque a gente não consegue ser vulnerável com quem conhecemos. Talvez com uma pessoa desconhecida a gente consiga mais. É tanto que a psicologia tá aí, cresce a cada vez mais, porque é um lugar onde... @Thaís Psicologia. Pode chamar ela lá. Chama lá, agendas abertas. Tá aí e é um lugar onde ninguém vai te julgar, porque ninguém te conhece. O psicólogo não te conhece, os seus amigos te conhecem, mas Deus te conhece profundamente, né? E aí é o ponto. Sim. Deus pode usar um amigo seu, sim, profundamente para falar com você. Viu, Thaís? Licença. Eu acho que assusta também um pouco, porque a gente sabe a responsabilidade disso, né? Sim. Quando você tava falando, eu lembrei de um episódio que teve numa viagem missionária. Foi a primeira vez, assim, que eu vi nitidamente essa parte de que Deus gosta de usar pessoas e, enfim, a gente tava fazendo pegando assim, orando pelas pessoas dentro da cidade e tal. E aí, a última casa, chamaram a gente pra ir pra casa de uma senhora que morava por lá. E aí, foi uma turma de amigos, as meninas estavam. E a gente foi, se reuniu e começou a orar por aquela mulher, a cantar algumas músicas e tal. E eu senti muito forte no meu coração, vá lá e abrace ela. Só que aí eu fiquei, não, que nada. Até porque a gente já tinha ido pra uma casa e, se eu não me engano, Mirella tinha abraçado uma mulher lá. Então eu disse, não, vai repetir a mesma coisa e tal. Não vou fazer isso. Só que aí aquele negócio, vá lá, abrace ela, ore por ela. E aí eu, não vai matar ninguém, vou lá orar. Fui, abracei ela, comecei a orar. E, tipo, a gente começou a entrar numa atmosfera de batalha espiritual muito grande. Muito forte. Que depois, inclusive, a gente soube que outras pessoas sentiram a mesma coisa sobre ir lá, mas não foram. E aí, tipo, depois disso, a gente viu que a mulher, ela, na verdade, estava possessa. E aí, Deus nos usou para poder libertar ela. E foi, assim, algo surreal, assim, sabe? A gente viu realmente a diferença naquela mulher. Não tô dizendo que Deus precisou que eu fosse lá abraçar. Exatamente. Mas Ele contou com você. Exato. Ele queria, Foi talvez instrumento. fosse um abraço que ela queria ali. E depois da libertação dela, ele ainda me falou que era pra falar pra ela que ela não estava sozinha. Porque ela morava numa casa que a gente sentia, sabe, aquele peso. Quando a gente entrou, a gente já... Tinha imagem, tinha Era ideia. muito forte, é um peso É espiritual uma muito coisa forte. assim. E aí, tipo, depois que ela levantou, porque ela caiu, depois que ela levantou, eu senti de falar, você não tá morando mais sozinha aqui. Eu não sei mais como ela tá hoje, mas eu sei que Deus fez a transformação ali, sabe? Com certeza. Agora eu tenho uma outra ótica desse mesmo episódio. Porque eu também estava lá, só que eu estava... Se você não viu o episódio anterior, eu contei lá. Que eu estava naquele episódio, né? Que eu queria ser batizada, porém eu ainda não tinha sido. E aí, nesse tempo, eu colocava o fato de eu ainda não ser batizada como um empecilho. Pra eu fazer as coisas que Deus estava nitidamente me direcionando. Tipo, eu sentia, não, velho, se eu não sou batizada, então não é de Deus, enfim, coisa da minha mente. E aí, a gente tava na casa dessa senhora e ela estava do meu lado. Assim, a gente tava cantando. E aí, Deus falou comigo também, pra eu poder abraçar ela.
E, tipo, muito forte. Meu coração começou a disparar muito. Gente, esse negócio é bizarro. Parece que seu coração vai sair pela boca. Você fica, Sim. tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Sim. Mas fica a luta, Você fica né? numa Sim. agonia. E aí eu Entre a carne fiquei e o espírito. assim, só que eu falei, Deus, eu não vou. Eu não vou, porque isso é coisa na minha cabeça, não é pra eu ir. Meu E eu Deus. lembro que eu falei, Deus, levanta a outra pessoa, porque eu não vou. E aí, na hora que eu Também falei já fiz assim... isso, amiga. Me arrependi. Sério, amiga? E aí, quando eu falei isso, eu vi, né, que Karen foi e tal. E aí, depois disso, né, depois de tudo, eu lembro que eu fiquei muito mal. Tanto que a gente foi, né, voltou pro ônibus para ir para o colégio, a gente tava. E todo mundo ficou, Tarsila, o que é que rolou e tal? Porque eu realmente fiquei muito mal. E eu lembro que naquele dia, eu ouvi a voz do Espírito Santo me perguntando, tipo, até quando você vai permitir com que os seus medos te impeçam de fazer o que eu quero, sabe? Paz. Deus já falou comigo aqui nesse podcast. Piadas internas aqui. Mas é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. Então, às vezes, a gente realmente vai deixar o medo, né, falar mais alto do que a voz de Deus. É. E é uma questão de escolha, a questão de qual voz nós realmente vamos dar ouvidos. Sabe? Se é nossa própria voz, se é os nossos medos, ou se é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para fazer o que ele Não, deseja. e o massa é porque, ao mesmo tempo que a gente se questiona, tipo, Deus, eu quero receber os teus dons, Senhor. Eu quero receber a tua presença, eu quero ser mais íntimo. Quando a gente recebe, a gente fica querendo fugir. Não quero mais. Deus não, Não quero foi mais, Que não. eu pedi. Tô vendo muita coisa que eu não queria, mas só que o mundo espiritual, né, ele é muito real. Então, se a gente não perceber e aceitar o ministério que Deus tem pra nossa vida, muitas vezes a gente retarda aquilo que Deus tem pra nós, ou até mesmo de viver, gente, experiências singulares, né? São experiências únicas. Meu Deus, são... Se a gente, assim, hoje, especialmente, foi um dia que, pra nós aqui, muito especial, assim. Desde ontem, a gente está sendo muito tocado pelo Espírito Santo, a partir de um culto que a gente foi. E aí, a gente está digerindo ainda tudo que foi falado, sabe? A presença de Deus, tudo que foi dito. E a gente, literalmente, foi dormir falando, acordou falando. A gente está junto aqui desde de manhã, agora a gente está gravando pela tarde. E a gente só ficou falando disso. E a presença de Deus é assim, ela marca, ela te confronta. E aí a gente encontrou os amigos, os meninos que estão aqui no backstage, também falando a mesma coisa do culto. E é muito importante a gente começar a... Já que a gente faz essa oração, né? Espírito Santo, me ajuda a desenvolver meus dons e tal, me batiza, me enche e tal, tá. E quando o Senhor te der, você vai cuidar? E aí, na Bíblia, a gente pode ver, né, o Senhor questionando sobre isso. Você tem ali um talento na sua mão. O que é que você está fazendo com aquele talento? O que é que você está fazendo com o seu dom? Você está negligenciando? O Senhor está, de alguma forma, te entregando? Porque não é porque Ele acha que você vai dar conta no sentido de... eu confio totalmente que Thaís não vai errar, que Thaís não vai falhar, que Thaís não vai cair. Pelo contrário. Ele coloca nas suas mãos e te diz, cuide. E aí, fica sob sua responsabilidade. Sim. Só que precisamos ser vulneráveis para entender o momento de pedir ajuda ao Senhor, né? Pedir socorro. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso lidar com isso, enfim. E o ponto também que eu acho massa a gente ressaltar nisso é que justamente, como o Thais falou, Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe das nossas fraquezas. Então, você chegar e assumir para Deus, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou com dificuldades, não vai assustar Deus. Porque Deus, ele já conhece. E Deus, ele ama um coração sincero mesmo, sabe? Eu acho lindo, muito lindo uma passagem na Bíblia. A gente não lembra direito o nome do cara. Mas... Tá tudo bem. Ai, gente, minha memória é a mesma coisa. Porém, eu lembro que ele chega... na passagem, né? O cara chega para Jesus e ele fala... Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jairo. Carlos. Carlos sabe que Carlos é evangélico. Boa noite, comunidade. Essa é a passagem que é a minha preferida da Bíblia. E essa é a que eu... Vou me intrometer aqui. Venha. Essa é a que eu mais amo porque ela justamente mostra como é a vida do crente. Tipo assim, Não é a gente fácil. está virando para Deus e fala, eu creio no Senhor, ao mesmo tempo que a gente tem que reconhecer para Ele falar que eu não consigo crer no Senhor. É uma passagem que acontece logo depois do Monte da Transfiguração, para quem quiser encontrar, que é quando Deus acaba de descer com os discípulos, com os 3 mais próximos,
E aí, os discípulos que estão lá embaixo não conseguem ajudar o menino, e aí o pai tá ali louco para poder conseguir, e Jesus vai e faz. E é justamente a forma como Jesus chega. Ele vai e fala: você quer que eu cure ele? Ele fala: quero. Eu creio no Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Ajuda na minha incredulidade. A gente passa o tempo todo fazendo Gente, isso. meu Deus. Senhor, eu creio que você pode fazer, mas ainda assim, me ajuda na parte onde eu não consigo crer. Pra quem quiser Boa. referência, Marcos Deus. 9:24. A gente Medita. já falando pode aqui, Jairo. encerrar esse episódio. Ai, já estamos dando terra aqui. A gente já pode encerrar esse episódio. Eu acho que é porque a gente tem uma ideia um pouco errada, assim, de que vai ser tudo tranquilo. Só que a gente tem que lembrar Exatamente. que é sobrenatural. É. Não é um negócio que vem da gente, então não vai ser É um desafio muito grande pra tão nossa fácil casa. assim, sabe? É só pedir direção a Deus mesmo e amém. Coragem. Gente, eu acho que é isso, né? E, gente, meio tão louco mesmo. É. Deus mandar orar, vá rapaz. orar. Claro, Deus se mandar você falar, achar fala. que vem de você, não. Sim. Mas se você tiver aquela dúvida, assim, o negócio, você já sabe que vem além da sua carne ali. Oxe, se jogue mesmo, que Deus É, quer na verdade, te usar. saber discernir o que Sim. é a voz do Espírito Sim. Santo e o que não é. Exato. Porque, por exemplo, naquele episódio da viagem missionária, depois daquilo eu fiquei pensando, e se a gente não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo? Sim. De chegar até aquela Talvez casa. aquela mulher, já que foi um lugar que é de difícil acesso, Sim. morresse possessa. Gente, tem um E ponto. tem a questão disso também, que quando a gente chegou lá, a sensação, pelo menos que eu tive, não sei se as meninas, as outras pessoas tiveram, foi de que naquele dia ali ela ia se matar. Então imagine se a gente não tivesse chegado. Quando a gente chegou, tinha aquela faca em cima do sofá. Então a gente não sabe o que é que aconteceria com aquela mulher, o que é que o inimigo levaria aquela mulher a fazer. Então foi muito importante, extremamente importante a gente ter ouvido a voz do Espírito Santo e ter se deixado ser instrumento nas mãos dele. Deus sabe porque a gente chegou naquele dia e naquele momento. Sim. Então é isso, galera. Acho que é isso. A gente sempre acha que vai terminar de um jeito, termina de outro. E quando a gente pensa de outro, vai terminar de outro. Porque Deus é assim, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Oh, aleluia. E receba Deus a sua surpreende. porção. Gente, mais um resumão aqui. A gente falou muito dos dons, beleza. Mas como é que eu faço para ter os dons do Espírito Santo, né? De Deus. E aí tem aquela música, né? O dom da profecia está na Bíblia. Quem será que Deus vai usar? usar? Olha aí. Quem será? Não adianta se esconder. Quem será? Quem será? O anjo vai. Gabriel! O anjo vai buscar você. Quem será que Deus vai usar? Talvez seja você, talvez seja eu. Precisamos estar dispostos porque o Senhor conta comigo, conta com você. Sim. Leia a Bíblia, ore, clame ao Senhor, declare a Ele as suas fraquezas, suas tristezas, suas angústias e tenha certeza de que Ele está com você aí nas Tenha lutas e relacionamento. pesares, intimidade e tal. Aleluia. Amém. É isso, galera. Até o próximo. The Um Five beijo. Cast. Comenta aqui embaixo pra Carlos chamar a gente de novo. Porque Carlos não gosta muito da gente. Os nossos arrobas vai estar tudo aqui embaixo. Assiste lá o outro episódio que a gente gravou, sobre. que vai complementar esse. Acho que é isso. Um beijo. pessoal. Tchau. Beijo. Valeu.